Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre o CVBI11, o fundo de papel aí da VBI. Sei que vocês gostam muito dos fundos da VBI, né? É uma boa gestora, né? Eles vêm fazendo um bom trabalho. Então a gente vai trocar uma ideia sobre esse fundo, ver como é que tá. Esse fundo que teve uma quedinha de rendimentos, né? Até impactou um pouco na cotação. Galera, até um ponto, né? Vocês estão assistindo, vieram aqui se perguntar, pô, por que o rendimento caiu e tal? O patamar de distribuição que ele manteve uns meses atrás, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ir lá pra gente botar o negócio no contexto aqui para vocês terem uma ideia. Esse patamar de distribuição que ele manteve de 1,50, 1,51 e 30, extremamente atípico. Tanto que nesse mês o patamar dele foi algo bem próximo desse 1,12, que é o que ele já paga. Então, sempre que um fundo, principalmente um fundo como esse aqui, característico, né, que pagando aí entre um patamar de recorrência, entrega rendimentos mais elevados, não caia digamos, na tentação de achar que esse é o novo patamar de rendimentos dele. Não, porque não vai ser. Então, estude, pega o relatório, entenda de onde está vindo essa diferença de 38 centavos que foi. Entenda de onde está saindo esse dinheiro para você falar assim, não, beleza, isso aqui é algo artificial, algo criado pela gestão. Tanto que esse fundo fez emissão, né, nessa época. É algo criado? Ou, sei lá, algum CRI uma parcela de CRIs que ele tinha começou a amortizar e começou a destravar a correção monetária, enfim. Tem que dar uma olhada, não é simplesmente, caraca, agora é 1,50, vamos comprar e tal, é isso aí, porque aí você cai do cavalo, né? Aí você toma aquele tombão do cavalo. Quem comprou achando que ia pagar uns 50 daqui pra frente, tomou um baita tombo. E aí depois não adianta vir na internet, nos grupos, nos fóruns e falar, o CVBI é uma bosta, pagava 1,50, não tá mais pagando. Cara, por favor, né? O fundo tem um patamar de distribuição que ele mantém. E se você não estudar o patamar de distribuição, não entender o que está acontecendo dentro do fundo, você cai numa dessas de achar que o fundo está pagando 1,50 e que vai ser o novo patamar. Claro, tudo depende. Como eu falei, pode ser que tenha CRIs que começaram a distribuir, que não estavam distribuindo, estavam em carência. Pode ser que o fundo tenha passou por uma emissão e aí logo no pós-emissão o patamar foi para 1,50. Enfim, não é simplesmente olhar e falar, olha, o dividendo agora subiu e tal. Não, entenda de onde está vindo de fato esse movimento para você conseguir fazer a leitura correta do produto, né? Enfim, falar um pouco desse fundo. Esse é um fundo de CRI aí da VBI, que ele traz aqui uma diversificação bem legal. Eu acho bem legal o jeito que ele é organizado, né, com vários setores diferentes, algumas travinhas que ele tem de investimento, né? Ele tem uma pegada uma pegada mais voltada para o high grade e tal. Claro, ele tá ali no middle risk, mas mais voltado para high grade. Ele é mais high grade do que no middle risk, ele tá ali na meiuca. E eu vejo assim como um fundo interessante. É um fundo interessante, meio sem mídia, né? A gente não vê um pessoal falando muito sobre e tal. Aqui no canal vocês sabem que eu falo de todos os fundos, então não tem essa coisa de vou falar do fundo A, vou falar deixar o fundo B esquecido. Não, eu falo de todos, então, ou praticamente todos, né? Então a gente sempre tá aí fazendo a cobertura desse carinha, né? Enfim, ele hoje está sendo, nesse valor da cota que certamente deve estar rodeando por aí, tá abaixo do patrimonial, que é um ponto interessante. Ele distribuiu, como eu comentei, R$1 por cota. A gente vai entender se esse R$1, se ele usou reserva, se ele não usou reserva. Em breve no vídeo a gente vai entender. E de toda forma, entregando R$1 nesse valor que tá, ainda dá um yield de 1% ao mês. Não tá ruim não, viu, pessoal? Não acho de todo mal, não. Enfim, ele comenta, inicia o relatório falando da alocação. Eles estão com mais de 1 bi já alocados, né? O fundo cresceu bastante, já virou fundo grande, né? E eles fizeram alguns movimentos nesse mês, adquiriram aí 19 milhões de cristalinas, mezanino, taxa de PCA mais 10, olha só, hein? Mezanino com essa taxa, operação bem... Por isso que eu falei que ele é um middle riskzão, porque ele pega também algumas coisas que você olha e você fala, caraca. Ele pegou também
Esse CRI Cortel 2, 26 milhões aí na sênior, né? Taxa de CDI mais 13,5 e 14 milhões na subordinada, CDI mais 4,6. O fundo aí bem alocado. Eles fizeram umas operações compromissadas aí para aproveitar as oportunidades. Lembrando, galera, uma participação, um valor ridículo, 40 milhões de reais. Não é nada, o fundo tem 1 bi, então nem se preocupe. E aqui uma tabelinha com os indexadores de forma projetada. Então a gente tem 15% da carteira CDI mais 4,3 e 79% da carteira em IPCA mais 7,2. E aí traz a rentabilidade aí ajustada para o fundo de 14,5%, que é o que eles projetam aí. Um pouquinho mais do que ele está pagando hoje, né? Sabe por quê? Porque ele fez reservas. Já contei. Não aguentei isso. Ele fez reservas. Senão ele teria pago bem próximo dos 1,12 que ele está pagando, que dá aí mais ou menos 14% ao ano, né? Ele começa a falar um pouco da questão da deflação. Na visão que eu não vou ler o texto todo, mas na visão deles é algo muito pontual. Eles não estão acreditando muito que essa deflação ela vai se segurar e tal. Também não vai ter deflação ad eterno, mas pelo que eu li, assim, o que eu senti do comentário foi o seguinte: a partir do momento que cessar a deflação, que tudo indica que a setembro deve ser o último mês, né? Vamos acompanhar. No momento que cessar a deflação, a gente vai voltar a ter uma inflação aí num patamar interessante. Interessante eu digo assim para o rendimento, que inflação não é interessante de forma alguma, mas tratando só dos rendimentos. Vamos acompanhar. Vamos ver, pessoal. Eu tô bem, digamos, cético a isso, viu? Eu vejo que essa questão do combustível foi muito forte aí, segurou muito, e é algo que é em cascata, né? Porque a gente sabe, o modal de transporte predominante no Brasil é rodoviário. Então, a partir do momento que você reduz isso, você não vai ter a queda nos preços dos outros produtos de forma instantânea. Vai demorar para o cara repassar isso por preço, até porque a gente veio de uma fase de combustível alto. Então, o cara vai querer botar dinheiro no bolso. Eu sou de essas transportadoras, o diesel que eu pagava 4, comecei a pagar 7, agora eu tô pagando 5, seguro o preço no patamar de 7 reais aí. Vamos fazer uma gordurinha, porque a gente não sabe se esse negócio vai durar. Então, vamos acompanhar. De toda forma, é algo que eu vejo que é uma cascata, né? Começa aqui e vai baixando. Por exemplo, a gente teve uma redução no preço do querosene de aviação aí uns dias para trás, caiu acho que 10 ou 15%, não me recordo exatamente o número. E aí, essa queda, ela não vai chegar na passagem no mês que vem. Vai demorar, até porque, falando um pouco disso, que é uma área que eu tenho um conhecimento, acho que tenho um pouquinho de propriedade para falar, os contratos todos são hedgeados e tal, dentro de um range de valores e tal. Demora para de fato chegar e impactar, não é algo tão rápido. Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre esse assunto em alguma live e tal. Enfim, ele comenta novamente um pouquinho. Ele fala que um ponto que ele tem 10% da carteira dele tem proteção contra a deflação, da parcela aí que tem IPCA. Lembrando, galera, CRIs que tem proteção contra a deflação são operações mais arriscadas. Não espere num fundo high grade, puro high grade, né? Não como esse que é um middle ali, ter proteção contra a deflação, porque não tem. Porque se eu sou um bom devedor, se eu tenho um bom score de crédito, eu não vou aceitar. Eu vou que não, deflação vai diminuir meu saldo devedor. Sim, não tem disso não. Já quando eu sou um devedor ruim, não tô com crédito na praça, não tá legal, cara, eu preciso de grana, eu topo qualquer coisa. O cara vai ter proteção contra a deflação, vai, eu só quero o dinheiro aqui que eu tô fudido, tô com a corda no pescoço, topo tudo. Enfim, basicamente isso, né? Ele coloca o seguinte, que falando um pouco da deflação, como é que eles estão trabalhando, eu gosto disso, galera, quando o gestor vem e te fala, deflação, ele não simplesmente solta no relatório, vai ter deflação e vai impactar o rendimento, não. Ele vem e te conta toda a historinha, porque a gente tem cotista desse fundo, e de todos os fundos, né? Dos mais variados níveis de entendimento, de mercado, etc. Então, quando o gestor pega e faz o que a VBI fez aqui, é muito bom. Ela basicamente fez o que eu falo, né? Vem cá, cotista, vem cá, senta aqui no colo do tio, vamos conversar, vou te explicar o que vai acontecer. E ele fala, né? Sobre deflação, qual que ele vai ter de pontos que vão ajudar o fundo a passar por isso. Ele coloca, temos uma reserva de lucro de 56 centavos por cota que foram retidos nos últimos meses.
para reduzir a volatilidade dos rendimentos. Essa deflação deverá impactar os rendimentos dos CRIs e IPCA ao longo dos meses de agosto e setembro, talvez outubro, viu? Já eu entrando, fazendo meu comentário. Mas esperamos investigar, em parte, os efeitos da deflação dos dividendos, tendo em vista que a reserva de lucros do fundo. Alocação em... E também a alocação em CRI remunerada pelo CDI e um pouco de fundo imobiliário que ele tem. Apesar desse período curto que os dividendos devem recuar abaixo da média histórica do fundo, os fundamentos da carteira permanecem robustos. Então ele já te dá aí, já te fala tudo, né? Já te explica, fala, cara, vai cair, mas fica tranquilo, tá tudo bem, não se preocupe, não fique maluco. Então, pro cara que não tem tanto conhecimento do mercado e tal, ele chega nisso aqui, pra ele fala, caraca, que beleza, então tá, já entendi como é que eu vou passar nesse momento. Pô, vai ser uns 2, 3, 4 meses assim, mas depois o fundo roda novamente, pode ser que volte pro patamar de 1,12. Enfim, eu comentei mais cedo da questão de rendimentos muito vultosos em fundos, né? Olha só, pagou em 50, pumba, veio emissão. Então, galera, isso é uma tática velha que os fundos usam, né? Eles ficam segurando um pouquinho, vai lá e dá 2 porradas de rendimento, a galera se anima e ele vai lá e solta uma emissão. Galera, mais velho do que andar pra frente. Então, fiquem ligados. Quando você vê seu fundo fazendo isso aqui, nesse caso, que é um fundo que paga extremamente recorrente, patamar extremamente linear, e ele começa a aumentar o patamar, cara, você já se toca, tipo, opa, tem emissão vindo aí, hein? Então, isso com o tempo vocês vão aprendendo. Quando você vai investindo, vai pegando a manha, você já saca aí as, digamos, malandragens entre grandes aspas, né? Entre grandes aspas, do gestor. Quando o cara faz isso é porque ele já quer soltar a emissão. Rendimentos, como eu comentei com vocês, o patamar estava aí próximo de 1,12. Ele tem uma reserva acumulada bem legal para passar por esse momento de deflação. Liquidez é boa, tem nem que comentar. O número de cotistas crescendo bem. Cresceu 50% aí no último ano. Cara, muito bom. Um pouco da distribuição dos ativos super diversificado. Super diversificado. Um dos pontos fortes desse fundo é essa diversificação que ele tem. A questão da carteira, só de forma gráfica, que eu já comentei com vocês. Os LTVs aqui também. O rating. Esse rating é um rating da gestora e tem aqui a equivalência. Então a gente vê que ele trabalha, que ele é de fato um middle risk. Ele tem operações boas, AAA e tudo, mas ele trabalha ali na rabiola ali, pegando um middle risk. Mas como eu falei, é um middle risk mais próximo do high grade do que do high yield, né? Enfim, DRE dele, que era o ponto que eu quero comentar com vocês, que foi o seguinte, o fundo teve um lucro no mês de 1,15. De 1,15. E aí ele botou 15 centavinhos no bolso. E aí foi a reserva para 56 centavinhos e distribuiu R$1. Então, qual que é o ponto? Se não tivesse represado resultados, ele teria entregado para a gente bem próximo dos 1,12, que é o que ele já paga, né? Um ponto de reflexão sobre isso aqui. Minha visão pessoal, eu acho que esse fundo vai manter esse patamar de R$1 nos próximos meses. A gestão não trouxe ganho, não trouxe nada, mas assim, meu achismo pessoal é que mantém esse patamar de R$1 aqui, ou algo próximo disso, até pelo menos esse seria uma sinalização dessa questão da deflação, né? A gente pode ver no próprio relatório lá em cima, eles comentaram a deflação de julho, eles falaram que talvez aconteceria, como lembra esse relatório que é do dia 31, né? Não tinha saído ainda da deflação de agosto, e eles também não devem ter olhado as projeções da Ambima, mas de toda forma, eles colocaram que acreditavam que teria uma deflação também em agosto, mas eu vi uma visão um pouco cética a respeito da deflação aí no texto, né? Enfim, se tiver uma deflação em setembro, o fundo ir represando, fazendo esse, digamos, esse seguro, ele consegue passar por esse momento, mantendo um patamar um pouco mais linear, como eu falei, mantendo R$1 e tal ali. Vamos acompanhar para ver. E a partir do momento que tiver uma sinalização do momento assim, a deflação acabou, não teremos mais deflação, né? Tudo indica que vai voltar para ter um patamar, porque o Brasil não vai ter deflação de ad eterno, mas agora vai voltar pelo menos uma deflação bem próxima de zero ou até positiva e tal. Aí pode ser que a gestão opte por aumentar o patamar, diminuir, enfim, isso aí é o trabalho deles lá. A gente vai acompanhando, quando tiver essa sinalização eu trago aqui para vocês também no vídeo, né?
Relatório dele aqui no questão do balanço patrimonial, não tem muito comentar, né? Hoje ele tá com uma dívidazinha de compromissada, que é 3% de tudo. Cara, não tem nem o que comentar, muito pouco. E aqui um pouco dos setores, né? A gente vê, cara, das mais variadas operações, como eu já comentei com vocês. Ele tem operações desde, por exemplo, IPCA mais 6 quanto o IPCA mais 10,2. Como eu falei, uma pegada mais do middle aí. Alguns de logística, de shopping, de infra, ele tem aquele Valora, o fundo da Valora de infraestrutura. Tô curioso para ver o relatório desse cara, viu? Eu até pesquisei aqui, mas não achei ainda. Enfim, aqui é a carteirinha de fundo imobiliário que ele tem. Já falei com vocês, né, que eu não gosto de fundo de papel tendo outros fundos imobiliários dentro. Prefiro que ele aloque em CRIs, mas paciência. 5% aí do PL também não é nada demais assim. Enfim, galera, é isso que tem para falar aí do CVBI. Vamos acompanhar nos próximos meses. Vamos ver como é que vai ser essa questão da deflação, como é que vai pegar na renda desse fundo ou não. E se ele vai manter esse patamar de R$1, se ele vai aumentar, o que ele vai fazer, beleza? Fica aí o vídeo. Até a próxima. Fui.